pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, a história lá de Isolde Sayer, que é uma das principais, ou se não, a principal fundadora de Ilvermorny. E caso você não tenha visto meu último vídeo sobre o começo dessa história, a infância da Isolde Sayer, é só você clicar aqui no izinho que vai ter um vídeo para você assistir. E vai ter também um vídeo que eu falei sobre as coisas que são feitas lá na Ilvermorny, as características dessa escola lá dos Estados Unidos, ok? E aqui embaixo também na descrição vai ter o link oficial do Pottermore em português para que você possa ler o texto completo, porque é grande demais, mas é uma história excelente e fascinante. Então eu vou continuar aqui onde eu parei, onde ela estava se aventurando lá na floresta, quando ela conheceu e encontrou duas criaturas mágicas que ela ainda não conhecia, que ela não sabia da existência, sendo que elas eram o Esconde-Esconde e o Puckwood. O Esconde-Esconde é um espectro noturno, ele ataca humanoides e ele, como o nome já diz, pode se esconder praticamente atrás de qualquer objeto. E uma curiosidade é que os não-mages, os não-mágicos, suspeitam da sua existência, só que eles não são páreo para os seus poderes, então só um bruxo bem forte, digamos assim, poderá detê-lo. E o Puckwood, ele é pequeno, ele tem o rosto cinzento e tem orelhas grandes e é parente distante lá dos duendes europeus. E vocês vão poder perceber que ele, além de lembrar de ser parente distante dos duendes, ele também pode ter uma característica do elfo doméstico e também lá do pirraça, o poltergeist, porque ele adora provocar, causar umas peças aí nas pessoas. Me fugiu a palavra. Então, ele adora pregar peças nas pessoas e ele odeia pessoas. Ele não gosta de pessoas, pode ser ela bruxa ou não. Puckwood, eles usam flechas para atacar e as flechas deles são venenosas e são letais. Então, quando a Isolde estava lá na floresta, ela encontrou essas duas criaturas e ela encontrou o Esconde-Esconde estava prestes a estripar o Puckwood. Então ela colocou soltou uma magia ali, uma azaração, que fez com que o Esconde-Esconde fugisse. E então ela salvou o Puckwood e o levou lá para o seu abrigo para cuidar dele. Isso fez com que ele ficasse muito humilhado, porque, como eu já falei, ele não gosta de seres humanos. Então, e ele começou a servir ela como obrigação até que ele pudesse ter uma chance de poder pagar a sua dívida com ela. E isso, como eu já falei, deixou ele muito humilhado e ele odiava isso. Ele jamais revelou o seu nome, ela o apelidou com o nome do seu pai, que é o William. Então, o William, o Puckwood, ele começou a mostrar, a apresentar as outras criaturas que viviam por ali para a Isolde. E a que mais a fascinou foi uma serpente chifruda que vivia num riacho ali perto e ela tinha um cristal incrustado na testa. E o Puckwood, até mesmo ele, tem um receio dessa criatura, tem um pouquinho de medo assim. E ele ficou surpreso ao ver que aquela criatura parecia ter gostado da Isolde, e ainda mais quando a Isolde falou que compreendia algumas coisas que a serpente estava falando para ela. Só que, pera, ela é elfidioglota? Não, ela não é elfidioglota, apesar de ser descendente de Salazar Slytherin. Ela apenas entendia algumas coisas, mas a mensagem da serpente continuava sempre a mesma, porque escondido do Puckwood, ela ia desde então visitar essa serpente. Só que, como eu falei, a mensagem nunca mudava, era sempre a mesma, que era a seguinte: enquanto eu não fizer parte da sua família, a sua família está condenada. E ela não entendia esse enigma
E é uma frase bem forte, né? Convenhamos. Certo dia, ela e o Puckwood e o William foram para a floresta procurar alimentos, até que um som horrendo aconteceu ali, e o Puckwood falou para a Isolde ficar ali onde ela estava, e ele então pegou a sua flecha e saiu armado, pronto para atacar qualquer coisa má que viesse ali. Mas a Isolde, é claro que não obedeceu ao Puckwood, e então ela saiu e deu de cara ali com uma cena horrível. O esconde-esconde que ela havia encontrado antes, agora tinha sido bem sucedido e havia matado 2 pessoas, um casal para ser mais específica. E ali ao canto, ao lado, tinha também 2 crianças, 2 meninos, que era filho desse casal, que eram os Butch. E eles estavam gravemente feridos, e ela então também os levou lá para cuidar lá no seu abrigo. E o William, ou Puckwood, não gostou disso, porque como eu falei, ele não gosta de humanos. Então ele ficou muito bravo com a Isolde por fazer ele carregar um dos meninos para o abrigo. E a Isolde também ficou chateada com ele, ficou muito brava. E quando eles chegaram lá no abrigo, ela falou para ele diretamente que não precisava mais dele. Então ele simplesmente desapareceu. Os meninos se chamavam Chadwick e Webster Butch, e os 2 eram também bruxos. A Isolde estava ali um pouco inquieta, porque na correria para salvar os meninos, ela não teve tempo para fazer um túmulo, enterrar os pais dos meninos de uma forma decente. Então, quando ela percebeu que os meninos poderiam ficar sozinhos ali no abrigo, ela saiu e foi para preparar um túmulo para que depois eles pudessem visitar. Só que foi nesse momento, quando ela chegou lá na parte do túmulo, que ela avistou um outro rapaz chamado James Stewart, que ele não era um mágico, não era um bruxo, e ele estava procurando por um casal amigo que veio com ele na viagem, e ele se perdeu, e ele foi parar ali na floresta, e também se deparou com essa cena horrível. E então ele cavou o túmulo e fez ali os sinais, né? E como ele não era um mágico, não era um bruxo, ele viu as varinhas do casal que estavam ali ao lado, e ele pegou para examinar, e ali estavam saindo a parte que havia dentro da varinha, e ele começou a examinar, e ele acabou agitando essa varinha. E como a gente já sabe, assim como os trouxas, os não-mages também, quando eles agitam uma varinha, ela revida. Então, ela revidou ali quando ele agitou a varinha e o jogou para longe, fazendo com que ele atingisse de costas uma árvore, e ele então caiu desmaiado no chão. E então, logo depois, ele acordou, adivinha onde? Lá no abrigo da Isolde, é claro. E ela não podia esconder a sua magia para aquele não bruxo, para o não mágico. Mas ela jurou para si mesma que ela usaria o Obliviate. E ela não podia esconder os feitiços ali, a sua magia, porque ela estava fazendo poções para curá-lo. Como ele foi um pedreiro lá na Inglaterra, ele ajudou a Isolde a construir uma casa de pedra lá no alto do Monte Greylock. E ela nomeou essa casa de Ilvermorny em homenagem à casa onde ela nasceu e passou a sua infância. Como eu já disse, ela jurou a si mesma que todos os dias ela usaria o Obliviate no James, só que todos os dias o medo que o James tinha da magia ia passando um pouquinho mais, até que eles admitiram que estavam apaixonados e casaram, e não precisou mais usar o Obliviate. Então foi simples assim, eles casaram e ela não precisou mais esconder toda essa magia do James. Isolde e James consideravam os meninos Butch como seus filhos adotivos. Então ela contava ali as histórias que ela também havia ouvido sobre Hogwarts. Isso fez com que os garotos se interessassem pela escola e queriam ir para lá também. Só que ela prometeu a eles que quando eles completassem 11 anos, eles também teriam a sua escola de magia e bruxaria bem ali onde eles estavam, e teriam suas próprias varinhas. Só que o aniversário de Chadwick, de 11 anos, estava chegando e ela não sabia como arranjaria uma varinha.
Até que na véspera do aniversário do menino, ela teve um sonho onde ela ia até o riacho onde a serpente estava e a serpente saía para fora da água e falou para que ela pegasse um pedaço do seu chifre. E nisso ela acordou no meio da noite, onde ainda estava escuro e as pessoas ainda estavam dormindo. E ela foi até o riacho e aconteceu exatamente como no sonho. A serpente tirou a cabeça para fora da água, então ela pegou uma raspinha ali do chifre da serpente. E ela e o James fizeram então a varinha do filho adotivo. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque eu desejo dividir em uma outra parte, a parte final dessa história, que contém uma reviravolta e vocês vão saber, se é que vocês já não tenham lido a história. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra me ajudar. Eu já tinha até gravado o vídeo, mas quando eu fui editar ele resolveu não abrir, então eu tive que regravar. Então eu peço desculpa aqui um pouquinho pela demora. Mas se você, como eu já falei no comecinho do vídeo, se você ainda não viu meus outros vídeos, ou o primeiro vídeo lá sobre a primeira parte da história, é só você clicar aqui no izinho que você pode achar o vídeo e ir lá assistir. Então compartilhe também, se você gostar. Comente aí nos comentários qual a sua casa lá da Ilvermorny, se é que você fez o teste lá do Pottermore. E se você não fez, o link para o teste também estará na descrição. Então se inscreva no canal para não perder o último vídeo sobre essa história e os demais, ok? E se você gosta de games, de séries, de animes, música, qualquer coisa desse tipo, é só se inscrever também, que não vai ter só vídeos de Harry Potter. Só está tendo muitos vídeos em seguida de Harry Potter, porque está tendo muito assunto que eu preciso falar. Então se inscreva aí. E obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo. E aguarda lá que vai chegar a última parte dessa história. E você vai gostar assim como eu gostei, porque essa história é magnífica. Falou!